Nós gostaríamos inicialmente de agradecer a participação de todos vocês. É muito importante para nós a presença de cada um, porque todas as atividades que a gente faz aqui na DAS é pensada com muito carinho, dedicação. E hoje a gente traz um treinamento que vem em alusão à campanha Abril Verde. O objetivo é discutir um pouco e conscientizar sobre as questões relativas à saúde, segurança e também a prevenção de acidente no trabalho. A gente hoje também comemora o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. Dessa forma, eu gostaria de convidar o nosso colega Alexandre, engenheiro, para falar um pouquinho sobre o tema ergonomia para o trabalho em escritório e home office. O Alexandre possui graduação em engenharia industrial, pós-graduação em engenharia Na, do trabalho, na prática, sim, você tem que transferir especialização comigo em para todo o setor de ergonomia vocês, todas as e mestrado diferenças. em administração com ênfase em ergonomia. Bom, após essa breve apresentação, a gente vai dar início ao treinamento. Daí eu gostaria de lembrar para vocês que se tiver dúvida, pergunta ou Manda aqui com essa sugestões, se informação puderem ir que eu já escrevendo consigo no trabalhar aqui chat, também. ao final do treinamento a gente pode ler e responder cada um. Também a gente vai disponibilizar no chat o link para a certificação. E a gente vai Eu vou gravar deixar também o treinamento, para porque muitos o que vai servidores estar, né? não vão poder Depois é mais participar e conversemos, então. assistir, que tem Depois, quando tiver outras pronto, atividades quando tiver acontecendo organizado nesse aqui, mesmo horário. daí eu vou E a aproveitar gente para vai fazer tentar o vídeo aqui disponibilizar o vídeo depois no YouTube se da ele quiser mandar universidade lá para por quem tiver e-mail interesse em inscrição, né, assistir e tal, novamente e ou botar no para processo, avisar e algum português colega. vamos deixar redondo, né, porque Estaremos estudar com o gravando. professor, daí por causa do Desejamos um processo, ótimo eu gostei. treinamento. Agora eu passo a palavra para o colega Alexandre. Sim, pode ir trabalhando nisso tranquilo, né? Depois dessa etapa da lista, e atividade que exigiu um processo, e Privilégio. a gente pode ver depois, para complementar depois. Estão me ouvindo? Processo Bem? tem o processo dos planos também, que já é outra Acho que coisa tem aí, né? alguns áudios abertos. Os planos de ação ele cria no Pedir CPG, por e daí gentileza, fica pessoal, que pendurado do plano sem aprovar, quem tiver o até áudio que tenha aberto, por o processo. favor, desligar. Ai, muito obrigado. Então, primeiramente, boa tarde, pessoal. É com muita alegria que a Diretoria de Atenção à Saúde promove esse treinamento de ergonomia, né, em home office, né, em trabalho administrativo, trabalhos em escritórios, né. Acredito que uma boa parte de nós, em nossas jornadas de trabalho, acabamos por nos dar por conta de trabalhos, de postos de trabalho desse gênero, né? Então, gostaria de também salientar que, caso tenham dúvidas, né, por favor, colocar no chat. No final da apresentação, a gente vai, na medida do possível, responder a todos, né? A intenção é que o nosso treinamento ele foque mais na aprendizagem, né? Com o objetivo de levar saúde, conforto e segurança, né, para os servidores em suas atividades laborais. Não vai ser, vocês vão reparar que não vai ser um curso muito maçante, né? A gente não vai trazer muitos conceitos maçantes, a gente também não vai trazer muitos termos técnicos, né? Nós vamos procurar focar mais na dinâmica, né? Trazer um curso mais eficaz, mais assertivo, né? Mais elucidativo, conforme eu posso ir falando, vocês já podem ir ajustando seus postos de trabalho, bem tranquilo, né, para que a gente possa, de fato, aplicar esses conceitos que a gente vai passando aí ao longo da apresentação. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Aí. Então, pessoal, dando início ao nosso treinamento online, não é? Sobre ergonomia para o trabalho em escritório e home office, né? A gente, num primeiro momento, vai trazer uma figura provocativa aí, uma figura que, que faz com que a gente pense um pouco melhor sobre nossos hábitos, sobre nossas posturas, né? Então, trazendo esse meme aí, para a gente dar início
ao nosso treinamento, né? Como que, como que eu me enxergo aí, por vezes, no home office. Aí a gente traz essa figura aqui, uma pessoa com uma postura, né, bastante desleixada, vamos dizer assim, né? E com esse questionamento, por que será que a minha coluna está doendo tanto, né? E eu estou dessa forma na cadeira, não é? Então, para trazer uma quebra aí nesse clima de treinamento aí, e que a gente consiga, de fato, visualizar esses conceitos. Então, assim, pessoal, por incrível que pareça, não existe uma postura 100% correta e eficaz no meu posto de trabalho. Claro que a gente vai trazer algumas posturas corretas, as mais indicadas, não é? Mas por incrível que pareça, essa postura aqui desse indivíduo, por micro períodos, vamos supor 5 minutos, 10 minutos, uma jornada de trabalho, isso não vai fazer mal para ninguém, né? É até indicado que após a gente adotar uma postura correta, a gente possa também alternar essa postura, não é? Tanto no posto de trabalho, tanto na postura sentada, a gente alternar um pouco, como também a gente alternar uma, uma caminhada, né? Como a gente alternar com um alongamento, a gente alternar com um pequeno lazer, seja fazer um café, tomar um chimarrão. Então, o que a gente tem que ter sempre em mente, e sempre observando, é que a gente não pode adotar posturas incorretas ou posturas desleixadas por longos períodos, né? É isso que a gente tem que ter mais em mente, não é? Então, agora, abordando um pouquinho do, do home office, por vezes a gente pensa que é tranquilo o home office, né? Então, aqui a gente traz uma figura aí de um posto de trabalho, não é? Possivelmente dentro de uma casa, aí, num lar, né? Ou pode ser numa sala administrativa, e que a gente vai se deparar com algumas constantes que por vezes a gente não está muito habituado, né? Por exemplo, como na imagem traz, criança, barulho, né? Pessoas por vezes até circulando por trás das nossas vídeos, né? E trânsito, se a gente mora perto de alguma rodovia, perto de alguma rua, né? Então, pessoal, dando continuidade aqui, desculpa pelos problemas técnicos, né? Estava travando, segundo alguns feedbacks. O áudio também não estava muito legal. Espero que após esses ajustes tenha ficado mais nítido, mais legível aí também a apresentação. Então, dando continuidade aí, não é? Então, passando a um breve conceito de ergonomia, né? Que nos traz, segundo a Bergo, né? A Bergo é a Associação Brasileira de Ergonomia, que a ergonomia é o estudo, né, da adaptação do trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador, né? Então, a gente traz uma imagem aqui que faz justamente alusão a esses conceitos, né? Então, a gente tem aqui uma girafa que tem uma antropometria bastante elevada, bastante diferenciada do que a maioria da população, né? E conceitos de ergonomia aplicado aqui, como a altura do monitor, distanciamento da mesa, né? Apoio para os braços, encosto da cadeira, né? Distância do teclado, do mouse, não é? Para que esse ambiente, esse posto de trabalho, através de conceitos ergonômicos, através de um layout, de uma arquitetura ergonômica, possa se adaptar às características psicofisiológicas do trabalhador que estiver executando uma atividade laboral nesse posto de trabalho, não é? Então, basicamente, a ergonomia se divide em três grandes áreas de atuação, né? Primeiramente, temos a ergonomia física, né? Que basicamente se ocupa das características da anatomia humana, da antropometria, fisiologia e biomecânica, né? Com tópicos relevantes, incluindo a postura no trabalho, né? O manuseio de materiais, movimentos repetitivos, né? No posto de trabalho, distúrbio músculos esqueléticos, né? Projetos dos postos de trabalho, né, com relação à segurança e à saúde do trabalhador. Também temos a área, o campo de ergonomia cognitiva, né, que também ocupa-se de processos mentais, basicamente,
como a percepção, memória, raciocínio, resposta motora, relativo a essa interação entre pessoas e os elementos de um sistema, com todas as tecnologias que embarcam esse posto de trabalho, esse sistema que esse trabalhador está inserido, né, com tópicos mais relevantes: carga mental, tomada de decisão, interação homem-máquina, estresse e treinamentos para ocupar determinadas atividades no posto de trabalho. E, por fim, temos a ergonomia organizacional, não é, que ocupa-se da utilização de sistemas sociotécnicos, né, abrangendo estruturas mais da organização, né, com políticas e processos. Temos tópicos mais relevantes, inclui a comunicação, projeto de trabalho, né, a programação do trabalho também, né, um trabalho cooperativo e todos esses conceitos inerentes à cultura organizacional aí que esse trabalhador está inserido. Então a gente traz outra imagem aí provocativa, não é? Sem querer adentrar em crenças aí, sem querer entrar em conceitos, né? Em que cada um acredita, mas todos nós, acredito que a maioria de nós já ouviu falar em algum dado momento, né? No colégio, na escola, ou em livros da teoria de evolução das espécies de Darwin, né? Então, lá no início, né, os primórdios das tarefas aí, né, tínhamos animais que andavam de forma quadrúpede, né? E a partir do tempo, a partir da evolução das ferramentas e outros aspectos mais aí que a gente não vai adentrar, foi se adotando uma postura mais orto, né? Uma postura mais ereta, né? Então, com o passar dos anos, com o passar da evolução da tecnologia, foi-se adotando posturas mais eretas, mas aí a gente se depara, por vezes, né, postos de trabalho aí, e ferramentas de trabalho que a gente acaba se descuidando e a gente adota uma postura, né, um pouco mais não conforme, né, as ferramentas e os aparatos aí que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Então a gente traz essa provocação e traz o seguinte questionamento: será que, do modo de vista de postura, né, no trabalho, no nosso dia a dia, seria uma evolução nossa, né? Será que seria uma evolução, né? Permito-me dizer que não seria uma evolução, né? Por isso existe, né, a evolução de layout, de conceitos ergonômicos, justamente para que o ambiente que a gente está inserido, né, nossos postos de trabalho, as nossas organizações, né, consigam fazer a aplicação desses conceitos justamente para que esses materiais, né, essas ferramentas que a gente utilize, também se adaptem à nossa antropometria, também possa se adaptar às nossas medidas, se adaptar aí às nossas características psicofisiológicas aí do nosso dia a dia de trabalho. Agora, adentrando, fazendo um pouquinho de mescla aí, pessoal, né? Para nós entendermos o porquê de se orientar, né? O porquê dessas dicas que a gente vai trazer, porquê desses conceitos, né? Fazendo um pouquinho de mescla do posto de trabalho administrativo e a nossa fisiologia, né? A fisiologia do nosso corpo humano. Então, pessoal, a gente traz uma figura aqui, não é? Uma figura que trata do mesmo posto de trabalho, né? Duas pessoas inseridas num cenário muito semelhante e que elas estão dispostas de maneiras diferentes, né? Então, dada essa imagem, a gente traz duas questões principais, dois pontos principais de atenção. O primeiro deles, nessa imagem aqui que a gente traz, seria a questão da coluna, né? A questão da nossa coluna vertebral aqui. A gente pode reparar, né, que quando temos uma cadeira muito alta, né, e uma mesa muito baixa, a gente acaba por involuntariamente se projetar, né? Acaba se inclinando, se flexionando em cima desse posto de trabalho para que justamente a gente possa enxergar as nossas ferramentas, né? A gente possa enxergar a nossa caneta, nosso papel, né? Ou demais equipamentos, né? Um tablet, de repente, alguma outra ferramenta que a gente está utilizando aqui. Então, a consequência de adoção de posturas por longos períodos, imagina só, nós
trabalhamos 8 horas dia, 40 horas na semana, 5 dias na semana, né? 23 dias úteis no mês, 11 meses, né? Tirando férias aí, por ano. Então, imagina a gente adotando essa postura por longos períodos, né? Esse excesso de curvatura aqui do pescoço, da nossa coluna, desse trapézio aqui, né? Pode gerar um arqueamento, né? Pode gerar lá na frente, algum distúrbio músculo-esquelético indesejado nesse trabalhador aqui. Um segundo ponto de atenção nesse trabalhador aqui, nessa imagem, né, comparativa, é que a gente percebe que esse trabalhador aqui está com a planta, né, a planta dos pés suspensa, não é? Então, a partir do momento que eu, Alexandre, vou sentar no meu posto de trabalho e mantenho a minha planta dos pés suspensas, o que que isso acontece? Eu não consigo ter uma distribuição harmoniosa do meu peso até o chão. Eu não consigo fazer com que essa distribuição de peso, né, através da gravidade, seja dissipada aqui até o chão. Eu não consigo. Isso vai acarretar em compreensão, não é? Aqui nos meus membros inferiores, né? Nas minhas pernas, na minha coxa, no meu joelho, não é? Isso vai acabar comprimindo, vai ter uma compreensão aqui nesse meu membro, e como consequência dessa compreensão aqui dos meus membros inferiores, isso aqui pode gerar as chamadas varizes, varicosas, né? Também pode atrapalhar a minha circulação, né? Atrapalhar meus vasos sanguíneos, atrapalhar também o bom funcionamento dos vasos linfáticos, né? Então, essa compreensão aqui também pode acarretar má distribuição aqui no joelho, causar dores, desconfortos, né? Justamente por eu estar adotando uma postura que não é a mais ideal para o meu posto de trabalho. Diferentemente da postura desse outro trabalhador. E a gente pode notar que, geralmente, quando a gente senta, o ideal é que a gente mantenha o nosso ombro aqui encostado no nosso corpo, numa posição próxima ao nosso corpo e relaxado numa angulação de 45 graus, né? Esse é o mais indicado para que a gente adote o nosso antebraço, né? O nosso antebraço aqui a partir do pulso até o cotovelo, é o nosso antebraço. Então, o nosso antebraço aqui, pessoal, é indicado que seja apoiado, né? Porque como ele é composto de músculos, gordura, tecido, ao passo que eu projeto ele na mesa, ou eu projeto o meu antebraço aqui nesse apoio de braço da cadeira, não tem problema, não vai gerar nenhuma compressão, em tese não vai gerar nenhum distúrbio, não vai gerar nenhuma dor, diferentemente, né, do cotovelo. Até nessa imagem, o ideal é que o cotovelo desse trabalhador não esteja totalmente apoiado. É errado eu apoiar, Alexandre? Não é errado eu apoiar. Mas, pela nossa anatomia, já que a gente está falando um pouquinho de fisiologia, a gente pode notar que o nosso cotovelo aqui, pessoal, ele é formado basicamente de pele, de tendões e de osso, né? O nosso osso que a gente pode até encostar nele aqui e a gente vai sentir. Então, a partir do momento que eu declino ele, coloco ele apoiado numa superfície, pode ser que isso me cause algum desconforto, né? Mas o ideal, o recomendado é que eu tenha todo o meu antebraço apoiado, tenha toda a minha planta do pé apoiada aqui também, e que minhas pernas, os meus membros inferiores estejam próximo de uma postura de 90 graus. Eu acho que eu tinha falado 45, né? Então, tanto o braço, como os membros superiores, como os membros inferiores, o ideal é que seja uma postura de 90 graus. Esse é um indicado. Tá bem? Acho que ficou claro. Também falando um pouquinho, né, trazendo um pouquinho aí da nossa fisiologia, pessoal, a gente traz aqui uma imagem onde que a gente trata basicamente da nossa coluna vertebral, não é? Então, é natural, pessoal, na nossa coluna vertebral, nós termos lordoses e cifoses. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente tem uma lordose cervical, que é essa curvatura aqui, não é? Perto da cervical. Essa curvatura é uma curvatura natural, uma curvatura normal da nossa coluna.
Também é natural e é normal nós termos uma cifose, que é essa curvatura, né, para dentro da nossa caixa torácica, né, nossa região torácica aqui. A gente chama de cifose torácica. É natural também essa sinueta aqui, né, essa curvatura, ela é natural. E também é natural nós termos lordose lombar, que também na região aqui da nossa lombar, aqui na região das nossas costas, um pouco mais abaixo, né, perto de onde a gente senta, é natural a gente ter essa curvatura aqui do lado de fora também é natural, né? Porque, pessoal, veja bem, se nós não tivéssemos essas curvaturas naturais aqui da nossa coluna vertebral, nós seríamos seres retos, né? Seríamos seres ortostáticos, né? Então, é natural que a gente tenha essas sinuetas aqui na nossa coluna. E, consequentemente, se a gente adotar posturas por longos períodos, de maneira que eu fico flexionado, né? Então, por exemplo, nessa imagem que a gente traz aqui, que é antagônica a essa primeira imagem aqui que a gente abordou antes. Aqui, esse trabalhador, ele apresenta uma hipercifose torácica. O que seria essa hipercifose torácica? Seria uma compressão, né, aqui da minha caixa torácica, justamente por eu estar inclinado, estar arqueado para frente por longos períodos, acaba que a minha coluna adota essa posição naturalmente. Então, acaba que pode que futuramente um trabalhador por longos períodos, por anos expostos de maneira incorreta, né, desleixada, vamos dizer assim, pode ser que isso seja uma consequência. A gente pode notar também que é mais, né, que a gente tem uma curvatura, um abaulamento maior aqui também, que também a gente chama de hiperlordose. Então pode haver hipercifose, né, torácica, pode ocorrer hiperlordose cervical e também hiperlordose lombar. Isso tudo em decorrência de más posturas por longos períodos, não é? Então, a gente traz aqui uma pessoa de maneira natural, em pé. A gente pode notar essas silhuetas aqui, né? Que é natural da nossa coluna, conforme a gente aborda aqui, né, nesse raio-x. E se a gente senta de maneira arqueada, se porta de maneira flexionada, tanto para frente como para trás, acaba que a gente acaba acentuando, né? Ou diminuindo ou acentuando essas curvaturas, né? Que possam acarretar algum problema futuro. Trazendo aqui também, pessoal, mais focado, os membros inferiores, né? Nossas pernas, joelhos, né? Nossos pés aqui, de maneira sentada, né? Então, o que que acontece? O indicado, pessoal, é que a gente sente e mantenha a nossa base do pé bem apoiada, numa posição de 90 graus, conforme a cadeira. Então, a gente, adotando essa postura aqui, a gente fomenta uma boa circulação, né, tanto dos nossos vasos linfáticos como dos nossos vasos sanguíneos, né? Essa é uma postura correta. Também aproveitando a imagem, é importante que a base da cadeira, essa base aqui onde esse trabalhador está sentado, seja de um material, né, que tenha uma densidade, ou tenha uma composição que possa fazer esse amortecimento. Quando a gente senta, ela pode se moldar conforme a gente senta na cadeira. Então, é indicado que essa base aqui, não é, seja uma base de um material que não seja rígido, né? Que seja um material que possa se ter uma deformidade conforme a gente senta. Esse é um material também mais indicado para postura sentada. Agora, adentrando um pouquinho, pessoal, nas nossas regulagens aí, dos nossos materiais, dos nossos postos de trabalho que a gente utiliza no nosso dia a dia de trabalho, né? Nosso dia a dia, da nossa dinâmica de trabalho, né? Cada posto de trabalho deve ser regulado de acordo com as características antropométricas, né? Que seriam as medidas de cada pessoa que utiliza esse trabalho, né? As regulagens podem ser feitas na cadeira, tanto na cadeira como na mesa, como no monitor e como no demais equipamentos, tais como teclado, mouse, né, apoio de braços, apoio para os pés, que a gente vai ver cada um deles
de maneira separada, de maneira individual, no decorrer da apresentação. Importante também salientar, pessoal, que cada posto de trabalho, né, apesar de que seja único, por vezes, né, a gente possa se deparar com situações que mais do que uma pessoa utiliza aquele posto. Por exemplo, eu tenho lá minha mesa, minha cadeira, meu computador, né? Daqui a um pouco vou realizar uma viagem, vou realizar algum trabalho fora, algum outro campus, né? Algum outro estabelecimento aí que a gente precisa visitar, precisa realizar um trabalho fora da nossa base, né? Vamos dizer assim. E aí vem uma outra pessoa e acaba trabalhando nela ou vai fazer uma manutenção, alguma coisa do tipo. Então é sempre importante, né, a gente ter atenção, tirar ali 40 segundinhos, 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo, para que quando a gente senta, a gente não esquecer de regular novamente conforme a nossa antropometria, conforme a nossa medida, porque daqui a pouco eu estou desatento com essa questão, né? E acabo trabalhando com nossos equipamentos regulado com uma pessoa que tem uma antropometria diferente, né? Então, isso não é o cenário ideal. O cenário ideal é que esteja regulado conforme as nossas medidas, né? Falando um pouquinho aí, especificamente da cadeira, né, pessoal? Não sei se alguém de vocês já ouviu falar, mas tem-se um mito conforme a cadeira, com relação à cadeira. O mito da cadeira, não sei se vocês já ouviram falar, já têm conhecimento, é de que para regular a cadeira, eu tenho que primeiro colocar os pés no chão. Coloco os pés no chão, a base do meu pé ali está bem estabelecida no chão, pronto, a cadeira está adequada à minha estatura. Mas isso é um mito, não é verdade, né? O primeiro passo da regulagem da cadeira, né? A gente não regula pelos pés no chão, e sim pela prega do cotovelo na altura da mesa. O que que seria essa prega do cotovelo? Seria essa parte aqui, essa ponta do cotovelo, né? E essa ponta do cotovelo tem que estar, sim, na altura da mesa, com o meu antebraço, né, rente à mesa também, né? Então, o que que acontece? Pode acontecer duas situações. Esse antebraço aqui, ele pode ser uma continuação da mesa, tá? Então, cheguei no meu posto de trabalho, sentei, tenho um antebraço grande, eu não quero ficar muito para dentro da mesa, eu posso utilizar esse antebraço como se fosse uma continuação da mesa, né? E colocar um pouco do meu antebraço, o meu punho aqui na mesa, e um pouquinho do meu antebraço aqui no apoio da cadeira, né? Pode ser dessa maneira. Agora, pode ser também, eu posso esconder esse antebraço embaixo da mesa, caso ele bata na mesa, caso eu cheguei lá, esse antebraço bate no início da mesa, eu vou ficar muito afastado da mesa, eu vou ficar com o meu tronco, vou ficar com a minha barriga longe da mesa. Logo, vou ficar longe do monitor, a gente vai ver mais adiante as alturas indicadas para o monitor, e aí eu vou bater na mesa, e aí isso vai me causar um desconforto. Eu posso baixar, regular ele para baixar, esconder ele embaixo da mesa e me apoiar com o meu antebraço somente na mesa. E aí vou projetar minhas pernas, meus membros inferiores, né, a base do meu assento para debaixo da mesa. Então, essa mesa teria que ter, consequentemente, uma certa profundidade, né? Então, com relação a esse mito que eu trouxe primeiramente para vocês, né, só se regula é, conforme os pés no chão. Primeiro eu coloquei os pés no chão e aí acho que estou bem disposto na cadeira, só se a mesa, né, for regulável. Mas a gente sabe que nas empresas, nas instituições, nos órgãos públicos, né, onde a gente for trabalhar, é muito difícil a gente se deparar com mesas reguláveis, até pela questão do investimento. É muito caro, salvo em países de primeiro mundo, que é comum ter mesas regulares. Então, esse mito aí de regular conforme o pé primeiro baseado no chão, é só se a mesa for regulada. Regular. Como não é o nosso caso, nós temos que regular primeiro a cadeira conforme a nossa prega do cotovelo e o nosso antebraço, né? Então, o que que acontece? Algumas situações, né? Se a prega desse cotovelo ficar acima da mesa, né? Então, essa prega aqui do cotovelo ficou acima da mesa onde eu estou sentado, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é inclinar a coluna para apoiar os braços na mesa. Isso vai gerar uma má postura. Então, sentei,
a mesa está muito baixa, né? E a prega do meu cotovelo vai ficar muito acima. Qual é a tendência? É que eu me projete para cima da mesa para apoiar meu cotovelo e apoiar meus antebraços. Eu vou estar arqueado, eu vou estar flexionado para cima da mesa. Isso pode causar uma má postura e, consequentemente, pode me causar uma fadiga, pode me causar uma dor. Agora, se a prega do cotovelo ficar abaixo da mesa, a nossa tendência é nós elevarmos os nossos ombros, elevar o nosso trapézio, elevar os nossos membros superiores, elevar os nossos braços, os nossos antebraços, para que a gente possa ficar no nível da mesa e ali fazer uma digitação, usar um mouse, é, é, fazer uma escrita, né, se estiver usando papel e caneta, seja qual ferramenta a gente estiver utilizando, a nossa tendência é se projetar com os membros superiores para cima, né, para conseguir ficar nessa altura e conseguir manipular nossos equipamentos. Então, essas duas situações não são a ideal. A situação ideal é que esteja realmente, né, em harmonia com a altura do antebraço e com a altura da prega do cotovelo. Então, a gente traz aqui uma imagem, né, pessoal, elucidativa de uma má postura, né? Então, esse trabalhador aqui, a gente já pode, né, trazer para vocês que o que que acontece? Ele está muito longe da mesa, num primeiro momento, ele está muito longe da mesa. Então, ele está muito longe do teclado, ele está muito longe do mouse. A partir do momento que eu fico muito longe do teclado e fico muito longe do mouse, né, daqui das ferramentas que eu vou utilizar, consequentemente, o meu ombro, né, aqui meu ombro, meu trapézio, ele vai estar flexionado. Então, a gente fazendo uma medida aqui com o aplicativo, a gente evidenciou 52 graus de elevação de ombro, né, de flexão de ombro. Então, essa situação é uma situação correta. Claro que a gente focou aqui nos membros superiores, mas dá para ver também, né, que ele está muito longe no monitor, né, a distância indicada para que a gente tenha o nosso globo ocular de distância ao nosso monitor, seja notebook, seja monitor de computador de CPU, é de um braço. Então, eu sento, estico meu braço, eu vou encostar meu braço aqui na tela, vocês vão ver. Essa é a atitude correta. Essa é o distanciamento correto. Também a gente vai ver mais adiante, quando a gente abordar o monitor, que a altura, a regulagem do monitor, a gente também tem o mito de achar que é na metade da tela. Então, a gente imagina um ponto aqui na metade, fazendo um X aqui, imagina um ponto, a gente imagina que essa é a regulagem do nosso globo ocular, mas não é essa a regulagem, né, correta. A gente vai ver mais adiante que a correta é com a parte, com a barra lateral aqui, em perpendicular aqui, reto com o nosso globo ocular. A gente vai tratar mais adiante também. A gente pode ver aqui que também ele está numa postura jogada para trás, né? Ele está arqueado com a coluna para trás. Ele não está respeitando aqui os 90 graus do braço. Também não está respeitando os 90 graus das pernas, os membros inferiores, né? Então, esse é um exemplo de má postura, tá, pessoal? Agora, trazendo, já que a gente falou de um exemplo errado, trazendo uma postura mais correta, não é? Então, a gente traz aqui, né? Uma pessoa sentada num posto administrativo, seja um home office, seja um escritório, não é? E a gente traz aqui uma postura mais correta, não é? Essa postura mais correta aqui, como que seria? Seria eu sentado, com a minha coluna, com a minha lombar escorada aqui na cadeira. Depois a gente vai ver com mais afinco a cadeira. A gente vai ver que tem cadeiras que não têm esse apoio, essa curvatura para eu conseguir alocar minha lombar, fazer esse encosto, né? Mas aí a gente vai também abordar com maior atenção mais adiante. Mas já de antemão a gente traz que essa é uma cadeira ergonomicamente falando correta, né? Ele manteve aqui o ombro relaxado junto ao corpo, manteve aqui uma angulação de 90 graus, manteve aqui também 90 graus com os pés, né? Na regulagem aqui, ele preferiu colocar o apoio como se fosse uma extensão da mesa, tá? Ele também poderia optar por colocar abaixo e se projetar um pouco mais à frente, né? Com essa profundidade aqui. O teclado e o mouse estão próximos também
dos membros superiores, não tão longe, ele não precisou se projetar para cima da mesa e também não está muito longe, né? O monitor aqui também, a borda superior está rente ao globo ocular, então essa barra superior aqui tem que estar em rente ao nosso globo ocular, né? De uma maneira que é mais fácil a nosso globo ocular olhar para baixo do que a gente fazer um esforço de olhar, medir no meio e ter que olhar para cima. A gente tem que fazer um esforço muscular muito grande com nossos músculos oculares para ter que visualizar toda a nossa tela. Então, é sempre indicado que seja a barra lateral, porque é muito mais fácil e muito mais tranquilo olhar para baixo, né, o meu globo ocular, sem nenhuma flexão de pescoço, sem nenhuma flexão do meu trapézio aqui, né? A cadeira também tem regulagem, uma cadeira correta, né? Aqui também a mesa tem uma certa profundidade que me permite, né, trabalhar essa profundidade mais para frente e mais para trás também é uma postura correta, indicada. Também o teclado e o mouse independente do meu monitor, independente do meu notebook, se fosse o caso, né? Para que, se tem pessoas que são ambidestras, pode alternar a postura do mouse, né? Pode alternar aqui também o teclado, eu posso vou colocar o teclado um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, eu consigo ter essa independência aqui do teclado, ter a independência do mouse, eu consigo deixar meu braço descansado, eu consigo deixar minha coluna encostada aqui também, né? Eu consigo ter as regulagens do braço, ter as regulagens de altura, né? Eu consigo ter essa regulagem de distância, a regulagem de distanciamento também, se ele fosse colocar o braço para frente também, está uma distância correta do monitor até o globo ocular dele. Então, aqui a gente traz basicamente uma postura correta, para que a gente possa ter uma referência, né? Ter um norte. Também aqui, pessoal, na prática, fazendo uma correlação com aquela outra postura do trabalhador, com relação a essa postura que a gente trouxe inicialmente, né? A gente traz uma postura de uma outra trabalhadora, que a gente pode notar, conforme a angulação, que aqui tem uma flexão muito menor do que essa flexão aqui desse trabalhador. Veja bem, aqui nós temos 52 graus de flexão de ombro, né? Projetado meus braços, os meus membros superiores para frente. E aqui eu tenho uma flexão bem menor. Aqui o meu ombro está relaxado. Aqui o meu ombro está próximo ao corpo. Aqui eu mantenho a angulação de 90 graus. Eu mantenho o teclado perto, né? Eu mantenho o monitor aqui na barra lateral, na altura do meu globo ocular. Mantenho o distanciamento do monitor correto também. Então, sempre para a gente estar fazendo essas comparações, um exemplo que não é legal, um exemplo que é mais correto, para a gente sempre ter esse cuidado e já ir treinando, né? Já ter esse olhar mais crítico, né? Tanto conosco como nossos colegas de trabalho, e que a gente possa dar algum feedback, né? Alguma informação aí, para que a gente sempre mantenha uma postura que mantenha o nosso bem-estar, que mantenha a nossa produtividade, né? Que mantenha sempre a nossa harmonia e respeitando a nossa antropometria, respeitando as nossas características, né, as nossas medidas. Agora falando um pouquinho de cadeira, tá, pessoal? Né? Por exemplo, cadeira em casa ou cadeira num ambiente aí que a gente esteja elaborando, né? E que não é uma cadeira que a gente tenha regulagens, que a gente não tenha apoio para braços, né? E que muitas das vezes a gente se depara com cadeiras esteticamente, né? Pensadas esteticamente, né? São cadeiras bonitas, né? São cadeiras estéticas aí, mas que do ponto de vista ergonômico elas acabam deixando por desejar, né? Então, se a cadeira for grande e não permitir encostar as costas nesse encosto aqui, a gente pode perfeitamente, né, na nossa casa, lá no nosso home office, colocar uma almofada nas costas justamente para fazer, né, fazer esse encosto aí. A gente pode colocar um travesseiro. Daqui a pouco a cadeira é vazada. Aqui a gente vai ver um exemplo também mais adiante. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a cadeira é vazada, né? Então, não é indicado essa cadeira vazada aqui, é indicado que tenha todo o encosto, né? Também não é indicado que a gente tenha encosto das costas aqui, por exemplo, aqui nesse exemplo, com materiais muito rígido, né? Muito duro, uma densidade muito grande, né?
que isso pode comprimir, pode causar alguma compressão ali, um desconforto, alguma fadiga na nossa região aí da coluna, na região das costas, aí na nossa lombar. Então, se a cadeira for muito grande, não permite encostar, não permite fazer esse encosto aqui que eu estou fazendo agora, a gente pode colocar perfeitamente uma almofada, um travesseiro, para que permita que eu fique com as minhas costas encostada no fundo da cadeira, né? E também, se a cadeira for muito baixa em relação à mesa, a gente também pode perfeitamente colocar uma almofada, né? Na região dos glúteos, a gente pode sentar em cima da almofada, sentar em cima do travesseiro, justamente porque essa cadeira não tem a regulagem de altura para que a gente possa ficar um pouquinho mais acima, né? Um pouquinho mais em harmonia com a nossa mesa, justamente se a mesa for um pouquinho alta, né? Então, sempre preferindo cadeiras estofadas, né? Evitar cadeiras de metal, né? Aquelas cadeiras que a gente tem de plástico, né? De metal, por vezes, evitar, né? Então, essa cadeira aqui a gente pode notar que ela não tem, né, o apoio de braço, ela não tem regulagem. O encosto dela aqui é abaulado, né? Não é vazado como essa outra aqui, mas também ele é abaulado, né? Então, ele deixa aqui uma região, né? Um espaço vazio aqui, uma região morta, que aí vai ficar um espaço vazio entre a minha lombar, né? E a cadeira. Então, eu posso preencher esse espaço vazio aqui com uma almofada ou com um travesseiro para que possa fazer, né, esse encosto e pode me deixar numa posição mais ereta e mais confortável para desempenhar o trabalho, né? Evitar aí também materiais, né, rígidos, né, como a gente falou anteriormente, né? Por vezes a gente tem cadeiras mais na nossa casa mais estéticas e que a gente não preza muito pelo nosso conforto, né? Evitando fadigas aí e a gente mantendo a nossa estrutura ereta e mantendo a nossa produtividade. Falando um pouquinho agora especificamente do apoio dos pés, né, pessoal? Então, a gente viu lá no início que o apoio de pé não tem contraindicação nenhuma se a pessoa é alta, né? Geralmente é indicado para uma pessoa que tem uma antropometria um pouquinho menor, né? Mas não tem contraindicação nenhuma o apoio de pé para quem tem uma estrutura um pouquinho maior, né? Somos diferentes. Daqui um pouco tem um colega ali que ele tem uma estrutura óssea, né? Uma estrutura musculoesquelética maior do que a minha, mas ele quer usar o apoio dos pés. Não tem problema nenhum, né? Até é salutar, que eu consigo fazer esse movimento de plant door aí, que eu consigo movimentar meu pé, né? Que eu consigo irrigar meus tecidos, meus vasos do pé, eu consigo fazer essa alternância aqui. Então, o apoio dos pés, depois que a gente regulou a nossa cadeira lá, a altura do cotovelo na altura da mesa, como a gente chamou aqui a prega do nosso cotovelo, a nossa ponta do nosso cotovelo, a gente precisa ver se aí sim a gente consegue alcançar a base do nosso pé, toda ela no chão, né? Se porventura, após eu sentar, ajustar meu antebraço, ajustar meu cotovelo, eu não conseguir alcançar, aí, nesse caso, é necessário uma intervenção aí, um apoio dos pés. Mas a gente trazendo aqui, ó, uma situação de equipamentos ergonômicos profissionais, tá, pessoal? E um cenário que a gente não tem esses equipamentos profissionais, né? A gente tem um cenário com apoio, né, com equipamentos de apoio disponíveis, né? Então, a gente vai fazer sempre essa correlação aqui. Então, a gente pode notar de primeira mão que essa cadeira aqui, ela é uma cadeira profissional, uma cadeira ergonômica, né? Ela tem essa curvatura respeitando a nossa coluna lá, né, a nossa cifose, a nossa lordose, né? Respeitando também as alturas do braço, respeitando também aqui eu posso movimentar a altura também da cadeira, eu posso me elevar, posso me abaixar, né? Também esse notebook aqui tem um apoio, né, ergonômico, né, que faz com que eu eleve essa tela e deixa essa tela numa altura que fica na altura, né, perpendicular, uma altura reta aqui ao meu globo ocular, também um teclado independente, um mouse independente, né, um mousepad aqui também para eu conseguir alocar de uma maneira confortável meu punho, né, e também um apoio de pré profissional que tem várias regulagens de altura. Esse aqui, pessoal, é um cenário ergonômico ideal com equipamentos ergonômicos profissionais. Esse é o cenário ideal. Mas aí, Alexandre, eu não tenho esse cenário aqui, né? Não tenho como eu ter esse acesso a esses equipamentos, né? O que que eu posso fazer? Então, aqui, pessoal, o que que a gente fez aqui? A gente usou
nesse notebook, nessa estação de trabalho, né, resmas de folha, para que eu aumentasse a altura do meu notebook, para que essa barra superior aqui, né, onde tem aqui a minha webcam, fique na altura do meu globo, né, fique perpendicular ao meu globo aqui ocular, né, deixando também o meu monitor sempre preferencialmente numa distância de um braço, né? Aqui a gente mediu bem certinho um braço de distância, como eu estou agora, que é um braço de distância da apresentação que eu estou fazendo para vocês, né? O ideal é que eu tenha o meu ombro relaxado, uma posição mais próxima a 90 graus, tá? Aqui não está a 90 graus, mas mais próximo a 90 graus, né? Aqui deixei o meu punho meu cotovelo fora da base da mesa, né? Apoiei todo o meu antebraço, né? Coloquei o mousepad, ao qual respeita a minha curvatura do punho aqui também, né? Poderia me colocar mais à frente da mesa e deixar o meu braço mais numa posição de 90 graus? Poderia, não tem problema nenhum. É o indicado, inclusive, 90 graus. Mas eu, estando numa posição confortável, respeitando as minhas medidas, respeitando os meus alcances, também é bem tranquilo, pessoal. Eu posso alternar, inclusive, 90 graus, alterno com essa posição que eu estou aqui no momento. Aqui também, não tenho apoio para os pés, tá? O que que eu faço? Tinha uma caixa lá sobrando, né? Um caixote sobrando, coloquei aqui de improviso e coloquei meus pés com toda a base dos pés, né? De maneira que ficou é, toda ela na base, né, da caixa, toda a base, toda a planta do meu pé, ela ficou de uma maneira bem confortável, né? Também mantive os 90 graus aqui das pernas, dos meus membros inferiores, mantive aqui também a minha coluna encostada aqui no encosto da cadeira. Ah, mas ficou esse vão aqui, Alexandre, ficou essa parte aqui que é vazada. Poderia muito bem aqui colocar uma almofada, poderia muito bem aqui colocar um travesseiro, não tem problema nenhum, tá? Aqui também não tenho o apoio do braço, então, consequentemente, eu vou ter que entrar um pouco para dentro da mesa para que eu consiga fazer toda essa encosto do meu antebraço, né? Então, fazendo aqui uma correlação entre um ambiente, um cenário perfeito com um cenário que a gente vai ter que utilizar equipamentos disponíveis, né, que estão aqui no nosso ambiente, a gente também consegue manter, né, as nossas angulações, respeitando as nossas medidas, os nossos alcances, também a gente consegue, de uma maneira satisfatória, atender esses conceitos ergonômicos aí. Falando especificamente um pouquinho, pessoal, sobre o apoio de braços, não é? O apoio de braços. Então, com relação a esse mecanismo, esse aparato aí, que está por nós auxiliar, o apoio de braço, se a cadeira tiver esse apoio de braços regulável, né? A altura dele eu posso baixar, eu posso levantar. Nós temos duas opções. A primeira opção é regular a altura do apoio para ficar na mesma altura da mesa e servir como uma continuação da mesa, conforme a gente já abordou inicialmente naquela imagem lá, onde que a gente deixou a mesa aqui e o apoio sendo uma continuação dessa mesa aí, onde eu posso apoiar o meu antebraço, né? E uma segunda situação é se nessa regulagem a cadeira fica muito distante da mesa. Então, ou seja, eu fico com a minha barriga aqui, fico com o meu tórax muito afastado da mesa, né? E a gente precisa se curvar, a gente precisa se projetar, se aproximar da mesa, né? Apoiando nossos braços, nossos membros superiores, nós flexionando para cima da mesa, né? Para poder alcançar. Então, a gente pode perfeitamente para evitar essa flexão, evitar essa projeção, esconder, né, como a gente já falou no início, esse apoio de braço embaixo da mesa, a gente esconde ele e a gente perfeitamente escora o antebraço aqui, pode escorar o cotovelo também, mas até a prega do nosso cotovelo aqui na mesa e a gente se projeta um pouquinho para dentro da mesa. Então, eu vou colocar minha cadeira próximo da mesa, os meus membros vão adentrar no fundo da mesa e eu também vou conseguir fazer esse apoio dos meus membros superiores.
Ainda falando um pouquinho do apoio de braços, né? A cadeira pode não possuir esse apoio de braço, né? Seja no escritório, seja no nosso home office, né? Então, não tendo esse apoio de braço, pessoal, esse apoio de braço regulável aqui, a gente vai ter que fazer aquela segunda opção, né? A gente vai ter que adentrar um pouquinho. Esse fundo aqui vai ter que nos permitir, né? Então, essa profundidade aqui da mesa, ela vai ter que ser propícia para que eu possa colocar a cadeira um pouco mais para frente, para que eu possa colocar meus membros inferiores um pouquinho mais profundo e que eu possa literalmente me projetar para frente, colocando aqui a minha barriga, o meu tórax próximo do tampo aqui da borda da mesa e que eu consiga fazer, né, esse encosto do meu braço, apoio dos meus braços sobre a mesa, né? Agora, adentrando um pouquinho no nosso monitor, aí seja o monitor do nosso CPU, né, seja o monitor do nosso notebook, né, dependendo qual dos dois a gente vai usar na nossa dinâmica de trabalho, aí no nosso dia a dia de trabalho, né. Então, após aproximar o corpo da mesa, tá, pessoal, a gente tem que regular a distância desse monitor. O que é recomendado pelas normas e pela literatura? A distância do monitor é de um braço esticado. Então, eu estou fazendo essa apresentação aqui com vocês com um notebook. Então, para eu ajustar aqui o meu monitor, né, eu me projetei perto da mesa, tá? Me coloquei próximo do tampo da mesa e estiquei meu braço aqui, perto da webcam, termina o meu dedo, que é onde vocês podem ver. Então, essa é uma distância indicada para que eu mantenha o meu monitor, né? Ah, Alexandre, mas aí eu estiquei meu braço, coloquei lá o meu monitor numa distância correta de um braço, mas a altura dele não ficou legal. Indica-se que a altura dele é essa borda superior, então o notebook tem uma borda superior aqui em cima, o nosso monitor do computador da CPU também tem, é que essa altura fique rente ao nosso globo ocular, né? Então é muito penoso para o nosso globo ocular ter que eu mirar para o meio aqui fazendo um X na tela, para o meio da tela e ter que ficar olhando para cima. Isso é muito fadigante para o meu globo ocular. É mais confortável que eu mantenha essa borda superior aqui no meu globo e olhe para baixo, mantendo a minha coluna e meu pescoço e meu trapézio ereto aqui e o meu ombro relaxado junto ao corpo. Então, isso falando anatomicamente, isso é mais confortável no nosso olho, né, no nosso globo ocular, né? Então, a altura é sempre essa barra superior, seja do notebook, ou seja, do nosso CPU, aliás. Trazendo aqui uma imagem mais elucidativa, né? Essa trabalhadora aqui, ela está usando aqui um teclado independente do monitor, né? Um mouse independente também, e ela ajustou a altura do monitor, justamente com a altura dos olhos, a barra lateral superior, né? A barra superior aqui que faz o perímetro do meu monitor. E se ela fosse esticar o braço dela, seria uma distância, né, de um braço esticado aqui, esse monitor. Então, falando do monitor, nesse cenário aqui dessa trabalhadora aqui, seria a distância e a altura correta, né? A distância altura, respeitando a antropometria, os alcances dessa trabalhadora seria o correto. Claro que para cada um vai ser diferente. Cada um tem uma altura, cada um tem um tamanho de braço, né? Então, cada um vai ter que ajustar conforme os seus alcances, né? Falando de casa ali também, ou do escritório, nós temos um notebook. Também é interessante que mantenhamos o teclado independente, porque veja bem, pessoal, se eu for utilizar esse teclado aqui e se eu vou usar esse mouse aqui, né, esse touchscreen, esse touchpad aqui ou o notebook pode ser touchscreen também, desse notebook, eu vou ter que, consequentemente, eu vou ter que fazer uma elevação de membro. A partir do momento que eu faço essa elevação de membro, eu vou flexionar o meu ombro, eu vou flexionar meu trapézio, então isso eu vou causar uma fadiga, eu vou causar um cansaço, né? Eu vou causar uma flexão, que isso é indesejável e a gente não busca isso, muito pelo contrário. A gente procura sempre uma postura que respeite os nossos alcances e que seja confortável. Então, nesse cenário aqui, o interessante é manter, né, um teclado independente. Pode ser com fio, pode ser sem fio, não tem problema nenhum. Aqui, mouse também. Pode ser um mouse com fio, pode ser mouse sem fio, não tem problema, desde que ambos sejam
independentes, desde que eu respeite essa altura da barra superior, né, da altura do meu norte ou do meu monitor, e também respeite essa distância de 1 metro do meu braço aqui com relação à minha projeção, aqui o meu tronco, a borda da mesa. Então, assim, pessoal, se o monitor ficar mais longe do que isso, a nossa tendência é projetar a cabeça e projetar o pescoço para frente, né? Causando um arqueamento. Então, a gente, por exemplo, se ficar muito longe, eu ficar uma distância maior do que 1 metro, a tendência para que eu tenha uma boa visão da tela do meu computador é que eu me curve para frente, né? A gente já viu uma imagem no início da apresentação de um cara que está se projetando, que está arqueado para frente. Então, a gente involuntariamente a gente faz isso para ter uma melhor visualização e isso é indesejável, né? Isso vai causar uma má postura, vai causar fadiga, pode causar dor também. E se o monitor ficar mais perto, né, do que a distância indicada de um braço, pode ocorrer um excesso de carga de luz, né? Um excesso de carga luminosa no nosso globo ocular, podendo também causar alguma fadiga, um problema de visão, algum ressecamento no nosso olho também, né? Um excesso de luz, um excesso de carga luminosa pode também fadigar, sobrecarregar o nosso globo ocular. Aqui a gente traz uma imagem que elucida muito bem esse conceito, né? Então, esse trabalhador, o que aconteceu com ele? Ele está muito próximo, ele não respeitou a distância de 1 metro do braço, não é? Ele não respeitou também a altura, ele está com os olhos mais para a parte central desse monitor, ele não respeitou também o encosto aqui das suas costas, da sua coluna vertebral no encosto da cadeira. Então, não respeitando esses conceitos ergonômicos, né, essas dicas ergonômicas, a gente tem que se projetar, a gente tem que se arquear em cima do nosso posto de trabalho, nossa mesa de trabalho aqui, fazendo com que a gente pode causar fadiga visual, fadiga muscular, musculoesquelética, né? A gente pode também causar aqui as lordoses, né? Também as cifoses, a hiperlordose, as hipercifoses que a gente falou lá no início. Então, acaba que a gente se arquea, a gente se projeta, né? A gente se flexiona para cima do nosso posto de trabalho, nosso campo aqui de trabalho, e nosso campo de visão, e não, isso não é recomendado, muito pelo contrário. Então aqui, pessoal, a gente traz uma imagem real, né? Isso aqui é um raio-x de um trabalhador, né? Onde que, muito provavelmente, ele adotou posturas inadequadas por longos períodos na sua vida ativa, aí, sua vida laboral, aí, né? Nas suas jornadas, em seus anos de trabalho. E o que acarretou aqui? A gente pode ver, através dessa imagem de raio-x, né? Que aqui, lá no início, quando a gente viu que a gente tem aquela curvatura normal, né, da nossa lordose cervical, muito provavelmente isso aqui já foi afetado. Pode ver que isso aqui já está reto, né? Não se tem aquela curvatura natural da nossa coluna vertebral. Então, muito provavelmente, por adoção de uma má postura, né, essa pessoa aqui tenha desempenhado aí uma hiporcifose, né? Uma hiperlordose cervical, desculpa. Também aqui a gente pode notar que a caixa torácica dele está bastante acometida aqui, bastante comprimida, né? Então pode ver, ele está muito arqueado para dentro, muito possivelmente ela está com um dimensionamento comprimido, ela está muito comprimida, essa caixa torácica. Também pode ser com relação a se arquear, né? A se flexionar muito no trabalho. A coluna vertebral aqui também, não é, pessoal? Aqui não respeitou aquele movimento, né, natural da nossa coluna, aquela nossa cifose lombar, né, a cervical aqui também, né, a lordose cervical, lombar aqui também. Aqui o cara já está mais reto, pode ver esse trabalhador aqui já não tem mais aquela curvatura, né, ele já está reto aqui, ele está numa posição retificada, que a gente chama. Então aqui está retificado, aqui muito provavelmente está retificado, aqui está bastante arqueado, bastante flexionado essa coluna, essa caixa torácica aqui tá bastante comprimida. A gente pode notar, aproveitando também essa imagem, né,
que ele não respeita também, não está respeitando esse encosto do braço, né? Não, o antebraço não está encostado, o punho também não está encostado, não está de uma maneira que tenha aqui um apoio, não está apoiado o seu punho, não está apoiado o antebraço, o cotovelo para baixo, né? Então não está respeitando aqui a altura correta, não está respeitando a distanciamento, não está respeitando a altura do monitor, o distanciamento do monitor, o distanciamento aqui também da mesa, também não está respeitando. Então, muito provavelmente, por anos de exposição, né, por longos períodos de adoção de uma postura, pode ser, né, que um trabalhador possa desenvolver essas não conformidades aí anatômicas, né? Falando também um pouquinho, né, do nosso teclado, né, pessoal? Então, o teclado, ele deve ficar em uma distância na qual todo o braço fica apoiado, exceto o cotovelo. Ah, mas Alexandre, eu posso apoiar meu cotovelo? Pode apoiar o cotovelo, não tem problema. Se essa posição, ela é uma posição confortável para mim, não tem problema nenhum, né? Mas o indicado é que o teclado deve ficar em uma distância na qual eu consiga fazer o apoio, né, de todo esse antebraço aqui. Então, aqui o punho está apoiado, o antebraço está apoiado aqui na mesa e também pode estar apoiado aqui na continuação do apoio de braço da cadeira, né? O que não é recomendado, tá, pessoal? Não é recomendado apoiar o cotovelo na mesa, né? Não há problemas apoiar no apoio de braços da cadeira, pois o material é próprio para isso, né? O que acontece quando eu apoio o cotovelo na mesa, né? Eu vou me tender a me projetar para cima da mesa. Então, apoiei o braço, apoiei o cotovelo, eu vou ficar muito arqueado, muito projetado para cima da mesa. Se eu tenho que elaborar ali com papel, se eu tenho que usar uma caneta, então eu, consequentemente, vou ter que me flexionar para poder manusear esses equipamentos, tá? O mouse e o teclado, pessoal, eles partem do mesmo princípio, seguem o mesmo princípio, as mesmas dicas, né? E deve ficar ficar na mesma distância, nas mesmas condições do teclado, próximo ao teclado, desde que ambos, né, destacando aí, desde que ambos sejam independentes, né? Respeitando os nossos alcances. Também, pessoal, falando um pouquinho aí do nosso mousepad, né? Com relação ao nosso mousepad, né? Por ter uma pequena elevação, né? Mantém o pulso relaxado, né? E ainda contribui para que fique alinhado ao antebraço, né? Então aqui meu pulso, ele tá apoiado, né? Respeitando essa nossa curvatura natural aqui, ele está encostado aqui no mousepad e está respeitando o alinhamento do meu antebraço, né? Com os meus dedos, com o meu punho, com a minha mão, com o meu antebraço aqui, respeitando, né? O alinhamento dos meus membros superiores, né? Essa situação aqui já é de uma não conformidade. Aqui eu não respeito, né, a curvatura aqui natural do meu punho, muito pelo contrário, eu estou deixando numa posição ortostática, né? Então aqui é uma posição reta, né? Uma posição aqui que não é indicada. Eu também estou aqui flexionando um pouco a parte superior do meu punho, fazendo com que eu tenha que fazer muita força, né? Depender muita energia para poder realizar os cliques aqui, os trabalhos que eu vou fazer com o teclado ou com o mouse, né? Para quem trabalha aí com desenho, trabalha aí com softwares, com programas aí que utilizam bastante o mouse, essa é uma posição que não é indicada. Essa posição ela já é uma posição mais salutar, né? Então, em outras palavras, evite que o punho passe muito tempo flexionado, flexão, tanto uma flexão negativa como uma flexão positiva. Eu tenho que evitar, eu tenho que manter, respeitar essa minha anatomia do meu membro superior, né? A anatomia do meu antebraço, né? Que é prejudicial e reduz a necessidade de fazer força, né? E evita o fadigamento aqui quando eu vou fazer os movimentos com os meus dedos. Um pouquinho sobre o notebook também, pessoal, né? Falando especificamente aí, muitas pessoas utilizam o notebook, né, no nosso dia a dia de trabalho, nossa dinâmica de trabalho, né? Então, para regulagem da altura do notebook, indica-se, né? O que é indicado? Um cenário ideal. Indica-se o suporte com regulagem de altura. Ah, mas Alexandre não tem um suporte com regulagem de altura. Não tem problema. Eu
como naquela imagem que a gente mostrou inicialmente, eu posso utilizar um caixote, posso usar folhas, eu posso usar qualquer equipamento auxiliar de apoio que mantenha o notebook respeitando a minha distância de um braço e que respeite a minha altura com o meu globo ocular, respeitando a minha altura, a minha antropometria, né? O que, independente de eu ter um material ergonômico, né, um apoio ergonômico ou um caixote ali, o que não é indicado eu utilizando um ou utilizando o outro, né? Não se deve utilizar o teclado e o mouse do notebook. Então, eu tendo aqui, sendo esse mouse, esse apoio de notebook aqui com regulagem de altura, ou seja com folhas de papel, ou seja com caixotes, qualquer um dos dois que eu for utilizar aqui, não é indicado que eu use esse teclado aqui e não é indicado que eu use esse touch aqui, né? Para elaborar aqui com o meu notebook. É indicado que eu use um teclado independente e um mouse independente. Pode ser tanto com fio ou sem fio, conforme eu tiver disponível lá no meu escritório, no meu posto de trabalho, não é? Então, por que isso? Porque se eu for usar esse touch screen aqui do notebook, ou esse touchpad, ou se eu for usar aqui o teclado do meu notebook, eu vou ter que me arquear para fazer com que os meus membros superiores alcancem até eles, e vou ter que flexionar para fazer uma digitação aqui, e vou ter que flexionar o meu punho aqui para fazer uma utilização desse touch aqui. Então, como a gente quer evitar arqueamento, evitar flexões, tanto negativa quanto positiva, o ideal é que eu respeite as distâncias, as alturas do meu notebook e que eu consiga usar um teclado aqui que eu possa escrever de uma maneira correta, próximo ao meu corpo, ao meu tronco, com o ombro, com o meu trapézio relaxado junto ao corpo, né? Evitando fadiga, evitando alcances desconfortáveis, né? E que não são indicados. Posso também usar o mouse aqui, se eu sou ambidestro, né? Posso usar com a mão esquerda, posso usar com a mão direita, ou daqui a pouco, se eu sou apenas destro, uso o meu lado direito, colocar o teclado um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, conforme eu vou usar o mouse. Por exemplo, se eu vou usar só o mouse, eu posso retirar um pouco para o lado do teclado, usar só o mouse, e quando eu tenho que voltar a usar o teclado, eu posso retirar para o lado um pouco o mouse e fazer a digitação ali tranquilo, né? Então é indicado que a gente possa ter essas alternâncias nos nossos alcances e nossas medidas. Também temos o headset, né, pessoal, para pessoas que fazem muita reunião, né, pessoas que trabalham aí com teleatendimento, com pessoas que participam de muitas reuniões, pessoas que utilizam muito o telefone, né, muitas ligações telefônicas. Então, é indicado nesses casos de headset unilateral que a gente possa fazer, né, um revezamento da nossa o aparelho auditivo, né? Então, posso usar um pouquinho na direita e colocar o suporte aqui na esquerda. Posso utilizar um pouco o fone de ouvido aqui no lado esquerdo e botar o suporte no lado direito, né? E ajustar a altura do microfone conforme eu vou falando, né? É bem tranquilo, desde que a gente consiga fazer essa alternância aí em headset unilateral. Após a gente ver aí, pessoal, de maneira individual, cada um desses equipamentos, desses aparatos que são bastante familiares nos nossos ambientes administrativos, né, nos nossos ambientes aí de escritório, de home office, né? A gente traz também, após vê-los de maneira individual, aí, a gente traz também algumas dicas, né? Que a gente preza no nosso dia a dia de trabalho aí, para que a gente possa respeitar as nossas características fisiológicas, psicofisiológicas, as nossas antropometrias, né? A gente possa respeitar, né, o nosso corpo, o nosso ritmo, né? A gente possa respeitar também as nossas alternâncias. Então, o que a gente traz aí de algumas dicas valiosas e algumas dicas importantes, né? Piscar bastante os olhos para lubrificação ocular, né? Evitando fadigas oculares, né? Tem pessoas que preferem utilizar colírios, né? Só que o uso contínuo, né, de colírios, né, por longos períodos aí,
pode deixar com que fique o nosso globo ocular, né, viciado, né? A gente acaba se viciando em utilizar colírios, né? E isso não é muito indicado, né? Sendo que a gente tem uma lubrificação natural, né? Então, por vezes que a gente, né, está realizando um trabalho que exige uma concentração muito grande no nosso ambiente de trabalho, a gente está tão concentrado que a gente até esquece de acabar piscando os olhos. Então, o ato de piscar os olhos, ele é uma lubrificação natural, né, da nossa fisiologia, né? Ingerir também bastante líquidos, né, para hidratar as cordas vocais, né? Então, por vezes, a gente participa de grandes reuniões, né, a gente está dando uma aula, a gente está dando um curso, a gente está fazendo uma live, né? A gente tem muitas reuniões aí, participar, tem reunião de tarde, tem reunião de manhã, é indicado também, né, que a gente hidrate as nossas cordas vocais, ingerindo bastante líquidos, né? Também é salutar conferir se o seu posto de, né, de trabalho está regulado adequadamente nas suas medidas, né, antes de iniciar a sua jornada de trabalho. Foi o que a gente trouxe lá no início, né? Então, fui lá, sentei no meu posto de trabalho, ajustei meus equipamentos ali conforme a minha antropometria, conforme meus alcances, né? Não custa nada, né? Vou lá, saio para o meu horário de almoço, volto lá 1h30 da tarde, 1h da tarde, 2h da tarde, conforme é o horário de cada um. Vou lá, vejo, ó, cadeira tá legal, mesa tá legal, né, as distâncias tá legal, o teclado tá legal, o mouse tá legal, né, o monitor tá legal, minhas distâncias estão sendo respeitadas, fundo da mesa aqui tá legal, né? Então não custa nada, a gente vai perder o quê? 4 segundos fazendo isso, né? Muitas das vezes, o nosso computador, o ato de ligar, fica rodando ali para ligar, naquele momento que ele está rodando ali, aqueles segundinhos, aqueles minutinhos, a gente pode, né, concomitantemente já ajustando o nosso ambiente de trabalho, né? Também, pessoal, manter a organização e a higiene da mesa, né, do nosso posto de trabalho aqui, para um melhor desenvolvimento laboral, né? Manter o nosso posto aqui, nossa mesa aqui sempre clean, né? Que a gente daqui a pouco está com uma mesa muito bagunçada, cheia de material, comida, né? Bastante poluída. Aí tem chimarrão aqui, café ali, folha aqui. Daqui a pouco eu já me perco aqui, né? E isso, consequentemente, pode gerar uma certa fadiga cognitiva ali da pessoa, né? Daqui a pouco eu já me perco, já não me lembro. Aí até retomar, né, o que eu estava fazendo, retomar meu raciocínio. Então, é sempre indicado mantermos a organização e a higiene do nosso posto de trabalho aí, para que a gente possa manter, respeitar aí os nossos tempos, a nossa produtividade, né? O nosso melhor desempenho da tarefa. Falando um pouquinho aí também da organização do trabalho, tanto em home office, né, como em trabalho e escritório, né, trabalhos administrativos no geral, né, com relação à organização do trabalho. É interessante, pessoal, nós tentarmos estabelecermos uma rotina de trabalho, né, tentar igualar. Por exemplo, se eu me acordo de manhã e é costume meu, eu me acordo, né, tomo um banho, tomo café, mudo de roupa e vou para o trabalho. Se eu tenho, né, costumeiramente esse hábito, é muito interessante que eu mantenha esse hábito, né? Mantenha esse hábito de me acordar, tomar meu banho, fazer minha higiene bucal, tomar meu café, trocar de roupa e ir para o trabalho. Vamos supor, cada um tem a sua, né? Daqui a pouco o cara não toma café, o cara não gosta de tomar café, tem por hábito não tomar, tem por hábito não tomar banho, não tem problema nenhum, né? Desde que a gente transporte essa rotina que a gente tem no nosso posto de trabalho, onde a gente vai estar laborando, é interessante porque o que acontece na maioria das vezes? Se a gente não mantém uma certa rotina, o nosso cérebro não entende o horário de início, o horário que a gente está começando a laborar, ele não entende o horário que a gente está parando para fazer uma pausa, uma micropausa, ele não entende o horário que a gente está saindo para fazer o nosso horário de almoço, ele não entende a hora que a gente está retomando, ele não entende a hora que a gente vai parar. A gente acaba misturando tudo. Então a gente não tem estabelecido no nosso organismo os nossos horários de começar a trabalhar, os nossos horários de fazer uma pausa, fazer um descanso e terminar, né? Então isso que é o indicado, a gente sempre vai encontrar na literatura, né, e normas de ergonomia que é bastante salutar a gente manter rotinas, né? Também tentar trabalhar no mesmo horário que trabalha no escritório,
né? Por exemplo, eu trabalho de manhã e de noite, tá? Então, daqui a pouco, eu estou trabalhando no escritório de manhã e de noite, ou eu vou para o campus, ou eu vou para minha casa, ou eu vou para o meu posto de trabalho, ou eu vou para onde eu estiver elaborando lá, para uma sala comercial, sei lá onde. É interessante eu manter esses hábitos e esses horários. Daqui a pouco, no dia eu trabalho de manhã, no outro dia eu trabalho de tarde, trabalho de noite, no outro dia, daqui a pouco eu já criei ali uma certa não habitualidade, e aí isso pode interferir nos nossos hábitos, nos nossos costumes, né? Claro que por vezes nem sempre é necessário. A gente sabe que isso pode mudar semestre por semestre. Daqui um pouco tem um semestre lá que eu dou aula só de manhã, tem um outro semestre lá que eu dou aula só de tarde, tem um semestre lá que eu trabalho presencialmente só de manhã, tem outros que eu trabalho presencialmente só de tarde. Então é importante a gente saber que, na medida do possível, é interessante a gente manter hábitos e costumes, tá? Tá, pessoal? Também, se a gente está usando um home office, por exemplo, mais especificamente, é interessante a gente sempre pedir a colaboração, pedir ajuda aos demais integrantes daquele espaço, né? Com relação a silêncio, né? Com relação ao horário, né? Com relação a ruído, com relação, né? A dinâmica. Daqui um pouco eu estou aqui falando com vocês, tem uma galera passando atrás de mim aqui, daqui um pouco um pega e derruba o meu computador, derruba o meu notebook, né? Então, é, nessas dinâmicas é importante sempre a gente contar com a colaboração de quem está ali dividindo, de quem está socializando, né, esse ambiente conosco, né? Também, né, importante mantermos nossa saúde mental. Então, assim, pessoal, na medida do possível, se permitam fazer pequenas pausas. É importante fazermos micropausas no nosso ambiente de trabalho, né? Importante nós se permitir, se alongar, né? Ah, daqui a pouco, Alexandre, eu não sei fazer pausa, nunca fiz pausa na minha vida, como é que eu faço uma pausa? Olha, daqui a pouco é indicado você elaborar ali em trabalhos que exigem uma alta concentração, 40 minutos, 1 hora e 15, e fazer uma micropausa de 5 minutinhos, 2, 3 minutinhos, 5 minutinhos. Ah, mas e aí o que eu faço a pausa? Eu só paro de trabalhar e fico parado na frente do computador? O que eu faço? O que a gente indica? Faça alguma coisa que você goste, né? Ah, daqui a pouco eu gosto de tomar chimarrão, gosto de tomar um café, vou lá, faço chimarrão, vou lá, passo um café, vou lá fazer um bolo, vou lá comer, vou ali na sacada pegar um sol, gosto de olhar o movimento, fico muito enclausurado dentro de casa, vou ali pegar um solzinho, vou oxigenar, né, minha cabeça, né, vou colocar uma música, né? Vou ler algo que eu goste, vou olhar ali, eu sigo alguém lá que eu curto de seguir na rede social, vou olhar um videozinho bacana dessa pessoa que eu gosto. Então, assim, se permitem fazer pequenas pausas, né? Com coisas que vocês gostam, com coisas que sejam prazerosas, né? Não adianta fazer uma pequena pausa para olhar o WhatsApp que está acumulado lá. Não adianta fazer uma micropausa para, vou ligar lá, cobrar o cara de uma coisa lá que não me atenderam. Tal, tal, tal. Não, a micropausa é justamente o nome está falando. É uma pausa para a atividade laboral que você está fazendo, que é aquilo que está exigindo uma capacidade cognitiva, uma capacidade física e uma capacidade organizacional que você está ali se permitindo fazer, né? Então, alongar também, daqui um pouco, eu gosto de fazer yoga, tem um tapetinho de yoga aqui do lado, faço ali, né, meu yoga, ali, minha sessãozinha ali de 5 minutinhos, 10 minutinhos, né? Então, a gente sempre indica fazer algo que você goste, que você tenha prazer em fazer nas suas micropausas, né? Também é importante, né, manter contato com colegas de trabalho durante o expediente, né? Então, por quê, pessoal? Eu estou lá isolado, não vejo ninguém, só vejo as pessoas aqui pelo monitor, né? Não conversa, ou daqui a pouco o meu trabalho não exige que eu converse com ninguém, recebo minhas demandas lá por e-mail ou por sistema e vou desovando essas, essas demandas aí e não converso com ninguém, não vejo ninguém. É importante, pessoal, nós mantermos contato com os nossos colegas, até para a gente manter, né, esse sentimento de pertencimento com a instituição, né, esse sentimento aí, né, de pertencer, de colaborar, de contribuir, né, de se sentir bem. Daqui um pouco a Sara precisou de alguma coisa, ajudei ela, daqui um pouco, né, eu conversei com o cara lá de outro setor, né, daqui um pouco a gente achou uma resolução para um fluxo lá, alguma coisa. É importante sempre mantermos
na medida do possível, contato, né, com os nossos colegas de trabalho, tá, pessoal? Ah, também com relação ao ambiente, né? Ah, o ambiente que nos circunda, falando assim, né? Para reduzir o ruído, né? Muitas das vezes tem ruído onde a gente está trabalhando, né? Seja ruído ali de uma obra do vizinho, né? Estão construindo um prédio aqui do lado do meu prédio, do lado da minha casa, né? Ou eu moro na frente de uma avenida bastante movimentada. Ah, eu moro no lado de um estacionamento, né? Então, o que que é interessante? Para reduzir esse ruído, nós fecharmos a janela. Ah, mas Alexandre, eu vou ficar enclausurado? Também não, né? É importante a gente também permitir a troca de ar. Mas se não for do agrado, né? Se você não se sentir bem em se fechar na sua casa para evitar esses ruídos indesejados, perfeitamente a gente pode colocar um ouvido, né? Um fone de ouvido, colocar uma música. Tem pessoas que preferem usar os abafadores, né? Tem abafador tipo concha, o abafador do tipo plug, né? Daqui a pouco a pessoa prefere usar esse tipo de abafadores, né? Pode perfeitamente utilizar para atenuar um pouquinho esse ruído aí que está incomodando, né? Sempre procurar também um lugar mais silencioso e mais iluminado a nossa casa, né? Também com relação à iluminação é importante, né? A gente manter janelas e cortinas abertas, né? O que não é indicado com relação, né, à nossa organização? Nós sentarmos na frente de uma janela, né? Isso não é indicado, não é indicado. Por exemplo, tem uma janela aqui na minha frente, eu abro a cortina e aí eu tenho que olhar na mesma direção para o monitor e eu estou na mesma direção para a janela. Isso também não é indicado, né? Porque isso vai ocasionar ofuscamentos indesejados. Eu vou ter que forçar muito no globo ocular para conseguir ver um ou ver o outro, né? Pode dar alguns reflexos indesejados. E também atrás da nós também não é indicado, né? Um movimento antagônico, tanto na nossa frente, como na nossa traseira aqui, nossa atrás. Imagine que tem uma janela aqui atrás de mim, né? Onde entra toda aquela carga luminosa e essa carga vai adentrar e vai bater na nossa tela do nosso notebook, na tela do nosso computador, e também vai causar reflexos indesejados, né? E eu também vou ter que forçar muito a minha visão para poder enxergar ali a tela, para enxergar ali na caixa de e-mail, para enxergar ali o, o programa que eu estou trabalhando. Então, o indicado é sempre, como a gente está falando de organização do ambiente, eu colocar à disposição do meu computador e do meu monitor, onde tem as janelas laterais, né? Sempre pode ser tanto lateral esquerdo como lateral direita, não tem problema nenhum, né? E com relação às lâmpadas, né, pessoal, daqui um pouco lá no meu apartamento tem lâmpadas frias e tem lâmpadas brancas, né? Aquelas lâmpadas quentes que a gente chama, que é uma coloração mais âmbar, né? Uma coloração mais amarelada. O que que acontece nesse cenário, né? É interessante em ambientes onde a gente vai trabalhar, é indicado lâmpadas brancas, lâmpadas frias, né? Onde tem uma boa dispersão da luz aí, né? Por que que as outras lâmpadas quentes, âmbares, amareladas não são indicadas? Ou uma cor mais quente, mais alaranjado, mais avermelhado? Porque esse tipo de coloração, esses tipos de lâmpadas tendem a fazer com que o nosso corpo, o nosso organismo traga uma sensação de relaxamento, né? Então, no meu posto de trabalho, não é indicado esse tipo de lâmpada. Daqui um pouco lá no meu quarto, daqui um pouco lá na minha sala de TV, onde eu vou relaxar, vou desempenhar coisas que eu gosto, que eu preciso ficar relaxado. Esse tipo de lâmpada é interessante. Daqui um pouco eu posso fazer uma gestão de lâmpadas dentro da minha casa, dentro do meu ambiente, né, ou dentro da empresa onde eu estiver, e fazer essa gestão e deixar, né, preferencialmente essas lâmpadas brancas onde eu estiver desempenhando o meu posto de trabalho, ali, desempenhando minhas tarefas. Também ainda, pessoal, né, nós temos as velhas e boas luminárias, daqui um pouco, mesmo, Alexandre, com a minha janela, mesmo com a minha lâmpada fria aqui, ainda ficou aqui uma zona morta aqui, onde eu não tenho uma certa iluminação. A gente pode muito perfeitamente utilizar uma iluminação adicional, usar uma lamparina aí, né, usar um abajur, de repente, que a gente pode aproximar mais no nosso campo de visão aqui, que a gente possa enxergar perfeitamente a tela,
A gente pode enxergar perfeitamente aqui os papéis, aqui onde eu estou trabalhando, né? Os canetas, os lápis, o monitor, o teclado, o mouse, onde eu consiga não ter uma fadiga visual, né? Que a gente consiga manter o ambiente de uma maneira mais uniforme possível, né? Então a gente traz aqui, né, dois exemplos que a gente acabou falando antes, né, de reflexos incômodos, né, indesejados, né, tanto por lâmpada como por iluminação natural, né, através da janela. Então vocês podem notar, pessoal, que a gente tem que fazer um esforço grande para tentar decifrar o que está nessa tela, o que está ali sendo mostrado nessa tela aí, para que a gente possa ter uma interatividade, né, homem-máquina, homem-computador ali, que a gente possa ter um desempenho cognitivo satisfatório. Então, a gente pode notar que a partir do momento que o monitor está dessa forma, vai ser prejudicado um pouco a nosso desempenho, a nossa produtividade aí e a nossa dinâmica de trabalho. Então, trazendo um pouquinho aí, conforme, né, a norma regulamentadora número 17, né, que trata de ergonomia, né, que é baseada em ISOs e normas conhecidas aí no mundo inteiro, né, pessoal? Depois a gente vai trazer essas normas, um pouquinho dessas normas na referência, para quem quer fazer uma leitura adicional aí, com uma maior profundidade, né? As condições ideais de conforto dos ambientes de trabalho, com relação ao conforto acústico, pessoal, é em torno, né, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, né, sendo tendo aquele bom senso, em torno de 65 decibéis para um ruído de fundo aceitável. Um ruído de fundo, né, que pela norma seja aceitado, né, por estudos técnicos realizados, né, seja de maneira aceitável para que eu possa desempenhar o meu trabalho de uma maneira satisfatória, que eu consiga fazer as minhas entregas. E com relação ao conforto térmico, né, uma faixa de temperatura entre 18 e 25 graus. Então, pessoal, para quem trabalha muitas das vezes com ar-condicionado, é interessante sempre respeitar essa faixa de temperatura, né? Então, ou daqui a um pouco, eu não tenho ar-condicionado onde eu estou trabalhando e tenho apenas o uso de ventilador, né? É interessante que a gente não tenha ocorrência de correntes de ar aplicadas diretamente sobre os trabalhadores, né? Tanto do ar-condicionado como do ventilador. Sempre tentando trazer uma harmonia aí, tanto de ruído como de temperatura, né? Mas aí vem a seguinte questão, mas Alexandre, como é que eu vou saber o ruído, né? Como é que eu vou saber se está próximo a 65 decibéis? Olha, gente, como a gente está vivenciando em uma era de uma tecnologia embarcada aí, né? Que hoje a gente utiliza o smartphone, a gente usa computador, a gente está inserido num ambiente muito tecnológico. Se vocês têm o interesse em baixar aplicativos gratuitos, né? Para ter uma noção de ruído, a gente tem aplicativos que fazem essa medição. Ah, mas não é para fins, né, técnicos. Por exemplo, se eu for realizar um trabalho técnico aqui pela universidade, aí esses tipos de aplicativos não são indicados. Por exemplo, eu vou fazer um ruído no ambiente de trabalho. Eu não posso utilizar um aplicativo, eu tenho que usar, né, um dosímetro aqui profissional que seja calibrado, eu vou lá e faço a medição. Mas eu, Alexandre, que não vou fazer nenhuma trabalho técnico, um trabalho aí que tem uma responsabilidade técnica e quero só ter uma noção, posso perfeitamente baixar um aplicativo e ter uma noção de ruído no meu ambiente, né, para saber se eu preciso interferir com alguma medida ergonômica ou não, né? Conforto térmico também, né? A gente pode com um simples termômetro ter uma noção aí, né, da temperatura que está circundante no nosso ambiente. A gente trazendo aqui, pessoal, uma figura, né, para elucidar a quantidade de decibéis, né, que a gente se depara no nosso dia a dia e que muitas das vezes a gente não tem noção, não é? Então, por exemplo, um aspirador de né? Um aspirador de pó ligado ao nosso lado, ele vai estar em torno de 70 decibéis, né? Ah, mas Alexandre, lá na minha casa, ou lá
no meu ambiente de trabalho, tem um ar-condicionado que é bastante ruidoso. Olha, interessante a gente também fazer uma medição. Mas o aspirador e o ar-condicionado, eu acredito que estão na mesma faixa, né, de decibéis aqui. Por exemplo, um ambiente de biblioteca que se exige silêncio, e que nós temos aqui na nossa universidade ambientes similares, o ideal, né, que se tem entre 30 e 40 decibéis, né? Então, é mais ou menos um ruído inerente a ambientes de biblioteca, né? Por exemplo, uma máquina de lavar roupa, o ruído que é, claro, as mais modernas, elas são mais silenciosas, mas para quem tem uma máquina que não é tão moderna, o ruído que ela emite é em torno de 60 decibéis, né? E também, né, máquinas mais ruidosas. Daqui um pouco tem uma serra, estou trabalhando ao lado de uma serra, de uma máquina perfuradora, ela já vai ter uma geração de ruído um pouquinho maior, né? Então a gente traz aqui esse treinamento, vai ser gravado, vai ser disponibilizado, né? Então, qualquer um de nós vai ter acesso a essas medições aí para a gente ter sempre um olhar clínico e ter uma boa noção do ambiente que nos circunda aí, para que a gente possa manter uma boa condição de trabalho, né? Então, pessoal, após todas essas informações, né, todas essas dicas que nós trouxemos aqui, que a gente debateu, né, então, para ver se a gente está com um pouquinho do nosso olho clínico, né, nossos conhecimentos afiados aí, a gente traz também um joguinho aí didático do jogo de 7 erros no escritório, né? Então, sintetizando aí todos os nossos conceitos aí abordados, né? Então, a gente pode notar já de cara algumas situações aí em uma ilha de trabalho onde tem pessoas diferentes, pessoas com antropometrias diferentes, pessoas com hábitos diferentes, né? Mas que usam os mesmos equipamentos e tem o mesmo mobiliário, tem o mesmo ambiente, a mesma organização do trabalho. E a gente pode notar já de cara que tem pessoas, né, tem colegas aqui que estão fazendo não conformidades diferentes. Por exemplo, nesse número um, a mesa está muito baixa, né? Aliás, a mesa é muito alta, né, e a cadeira é muito baixa. Então acaba que a pessoa tem que, né, esticar demais, né, os seus membros superiores. A gente já vê no número 2 aqui também. A pessoa não está com o seu encosto, né, na coluna feito de maneira correta. Número 3, né, a corrente de ar diretamente no trabalhador, né, causando frio nesse nosso colega aqui, coitado, teve que se encasacar todo para poder, né, ficar perto, né, diretamente com o ar-condicionado. Número 4 aqui, já esse colega, né, que está com o seu monitor atrás, numa janela, né, que não baixou, não é, essa cortina, ou daqui a pouco não tem cortina, né, não tem um blackout ali, né, gerando reflexo de luz na tela do computador. E também, número 5 aqui, né, temos aqui um colega aqui que mantém, né, o seu posto de trabalho não muito organizado, né, vamos dizer assim, né, então, ele manteve aqui comida, né? Manteve muitos caixotes de arquivo aqui embaixo. Então, ele não respeitou as antropometrias, as medidas de alcance dos membros inferiores dele. Ele está misturando aqui equipamentos de trabalho com comida. Então, daqui a pouco isso já gera, né, uma poluição visual, uma poluição cognitiva, né? Então, daqui a pouco isso já pode trazer um certo estresse para esse trabalhador, né? E também aqui, por fim, né, uma pessoa que fala muito ao telefone, um colega, né, que também, além de estar com o seu monitor de frente para uma janela, né, ele também está falando muito tempo no telefone com o seu pescoço com uma flexão, né, uma flexão positiva, uma flexão para trás, né, temos flexões negativas para frente, temos flexões positivas para trás também, tá com o pescoço inclinado, né, que isso muito provavelmente vai causar alguma fadiga no seu trapézio, no seu ombro aqui, no seu pescoço aqui, na sua cervical. Então, mais para nós sintetizarmos essas informações, né, manter o nosso olho clínico, mantermos afiado aí, para quando a gente bater o olho,
no ambiente de trabalho, a gente já ter, né, essas dicas aí que a gente vai levar para a nossa vida, não, Alexandre, mas é só no meu ambiente de trabalho que eu vou levar essas dicas que eu tenho que ter, não, tem que ser para a tua vida pessoal aí, né, por qualquer ambiente que você tiver, você é de posse desses conceitos, dessas dicas, né, vai ser muito positivo aí, falando da parte ergonômica, falando da parte postural, da parte musculoesquelética, né? Então, para finalizar, pessoal, a nossa apresentação, o nosso treinamento aí, a gente acabou achando aí um vídeo, né, de uma empresa, um vídeo bem curtinho de 2 minutos que sintetiza todas essas informações que a gente trouxe, não é, nesse treinamento, de uma empresa europeia, né, que trabalha quase que exclusivamente, né, com ambientes de escritório, né, com ambientes muito similares que a gente trouxe aqui na nossa apresentação, no nosso treinamento. E é bastante didático, bastante elucidativo, que a gente já vê que de cara esses conceitos, né, essas dicas, elas podem ser aplicadas em qualquer ambiente, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Quando você pegou lá, né? Então, pessoal, é um vídeo bastante didático aí, até um pouco engraçado, né? E bastante leve aí, que a gente possa, né, de uma maneira bem rápida já ver parte dos conceitos que a gente aplicou, parte das teorias que a gente viu um pouquinho, né? Não aprofundando muito também em conceitos técnicos, né? Que é bem tranquilo da gente adotar, né? Até o vídeo trouxe ali, além da, da disponibilidade ali dos equipamentos que a gente tem em casa, né? Dos ambientes que a gente trabalha, do posto, também trouxe ali do hábito de fazer a pausa, né? Até eles saíram ali fazer um lazer, né? Uma pausa ali, respeitando os horários também, né? Ficou bastante bacana esse vídeo aí que abordou todos os conceitos que a gente acabou falando, né? Então, como eu falei lá no início, aqui a gente traz algumas referências, né? Se alguém quer fazer uma leitura mais aprofundada, né? Uma leitura com maior afinco, né? Uma leitura aí que possa engrandecer, enriquecer os seus conhecimentos nessa área, que é uma área aí de domínio comum, né, pessoal? Todo mundo pode ter acesso, né, essas normas de ergonomia, as ABNTs,
as normas ISO de ergonomia, do Ministério do Trabalho, né, seja na literatura, seja em normas oficiais aí do governo. Então, a gente traz algumas aqui e que se, porventura, né, vocês, alguém tem um interesse, a gente passa aqui para dúvidas, críticas, né, sugestões, o nosso contato aí da nossa diretoria, ainda Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor, o e-mail, né, dir.das, com 2 S, né, @ufs, né, o nosso telefone também para contato, né, com código aí de Chapecó, né, 49, né, e só tenho a agradecer muito pela atenção, pessoal. Eu não consegui ver o chat, eu não consegui ver se teve alguma interação, se teve alguma pergunta que no momento ali seria mais propícia de responder, porque para mim apareceu aqui só a tela, né? Então, até para quem está assistindo num segundo momento, né? Sei que no dia de hoje aí teve bastante reuniões importantes aí na instituição e muitas pessoas, né, vão assistir no segundo momento que depois esse treinamento vai ficar gravado, né? Então, fica aqui, né, para quem está assistindo online ou para quem está assistindo no segundo momento, nosso contato e o nosso agradecimento aí pelo treinamento. Eu espero, pessoal, de coração, que tenha ajudado um pouquinho aí no seu dia de trabalho, essa é a nossa intenção, né? Uma boa semana e um bom trabalho a todos, tá bem? Nós encontramos e ficamos à disposição. Ale, veio uma dúvida da Aline, se tu puder responder, ela fala sobre o posicionamento do monitor no caso de uso concomitante de 2 monitores. Há alguma indicação para posicioná-los? Olha, com relação a 2 monitores, né, um do lado do outro, no caso, né, assim falando que é bem comum a gente visualizar hoje algumas estações de trabalho que tem pessoas que precisam utilizar dois, né? O interessante seria, nesse caso, manter, respeitar a distância, respeitar a altura. Sei que não vai ficar exatamente na minha frente, não vai ficar um pouquinho mais para o lado. O interessante é que eu consiga fazer, né, de uma maneira bem tranquila no meu espaço de trabalho, né, como é que eu vou dizer, essa mudança, né? Eu consigo me projetar assim, sem atrapalhar a minha estrutura musculoesquelética, né? E que também eu não fique, como que eu vou dizer, forçando muito o meu globo ocular. Daqui a pouco eu estou fazendo flexões de pescoço, né? De maneira muito contundente e também estou fazendo com o meu globo ocular muito contundente, né? Então, é interessante sempre mantermos posições que a gente possa alterar. Então, daqui a um pouco eu estou trabalhando aqui no monitor, daqui a um pouco eu posso me adequar com esse monitor, daqui a pouco eu posso se adequar com outro. A não ser que tu mexa nos dois ao mesmo tempo, né? Então, sei lá, com um teclado, um mouse, tu tem um mouse para um ou tu tem alguma outra a ferramenta para o outro, os dois ao mesmo tempo. Então, o que que a gente indica se tu vai mexer nos dois ao mesmo tempo, né? Que tu coloca os dois o mais próximo possível, os dois mais juntos possível, né? Para que você tem que evitar movimentos desnecessários com o teu pescoço, com o teu olho, né? Com o teu globo ocular e com a tua coluna, né? Porque tu tá numa posição aqui já confortável e aí tu vai ter que fazer uma rotação de coluna, tu vai ter que fazer uma rotação de pescoço, tu vai ter que fazer uma rotação de trapézio aqui, né? Veja o meu trapézio, meu ombro está rodando. É isso que você tem que procurar evitar. Essas rotações aí desnecessárias de uma maneira muito contundente no teu trabalho. Seria isso que a gente teria para te passar no caso. Espero ter ajudado também. Ela colocou dúvida esclarecida. Então, pessoal, a gente agradece muito pela participação. A gente sabe que às vezes se torna um pouco extenso, mas como a gente colocou no nome treinamento, a gente quis esmiuçar um pouco mais a questão da ergonomia, não fazer muito simples, porque é um treinamento que a gente vai utilizar tanto aqui dentro da universidade como no ambiente em casa. E eu acho que são coisas que a gente deve seguir
porque a gente ouve os relatos de resultado de má postura, ou até da questão do excesso de computador, de luminosidade. Acho que vai ser interessante todo mundo que puder assistir novamente. E a gente vai cada vez se aprimorando mais para trazer temas interessantes e relacionados à saúde de vocês a cada tempo. Obrigada pela participação e vocês vão receber os certificados por e-mail.